Heartbeat in the air, music everywhere. Voices of the night call Taylor Swift, shining star. Ooh, we drift away. In the night we stay. Sparkling stars will guide us. Ooh, we find our way. In this night we'll play. Lost but we are fearless. Quartou, pessoal, mais uma quarta-feira. Dezembramos já. Ho, 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 Papai Noel, Rafa. Pois é, Papai Noel chegou. Só a casa tá iluminada. Foi se perdendo, né, Rafa? Algumas pessoas fazem, outras não, né? Eu sou das que não. Você não faz mais? Muito pouco, muito pouco. É. Malemar, aquela arandelinha na porta, né? Pra quem passa na frente no condomínio ver que tem alguma coisa, mas dentro não tem nada, não. Então, aquela questão de árvore, de Natal, foi se perdendo, né? Foi se perdendo. Tinha casa até que disputava, Rafa, a casa mais bonita e tal, né? Eu lembro que Marília sempre tinha essa competição, né? E o condomínio que eu moro, o ano retrasado, tentaram fazer. Mas fez uma vez só também, depois não fizeram mais. O povo não aderiu muito. Não aderiu muito, não. Foi poucas casas que decorou. Ah, entendi. Bom, gente, vocês já viram na arte, vocês conhecem o Rafael do Estúdio R. Muito bem-vindo, Rafa. Prazer, pode chamar de meu. Rafa. Claro, fica à vontade. Todo mundo chama ele de Rafa. A gente se conheceu no evento. Não conheceu, eu falei assim, viu? É modelo, tá desfilando pra lá e pra cá, né? O cabelo bem alinhado, uma barba bem alinhada, chama muita atenção. Rafa, é uma das primeiras coisas que eu quero te dizer. Sim. Você chamou atenção naquele evento por conta do seu cabelo estar alinhado, a sua barba estar alinhado, o seu rosto ter como fala, uma sintonia com o cabelo. Chamou muita atenção. Sim, legal. Isso é uma das partes que eu prego muito, né, no meu dia a dia, e é uma das áreas que eu atuo hoje como profissional, que é a imagem, né? O que eu sempre falo, que a imagem, ela é o cartão de visita e ela é o primeiro impacto, a primeira impressão ali que fica, né? Então, por isso que eu cuido muito dessa minha imagem. Muitas das vezes eu não tenho oportunidade de falar, de mostrar o meu conhecimento, de apresentar o meu conteúdo, mas através da minha imagem eu posso despertar o interesse e aí sim as pessoas querendo se aproximar e querer saber quem é aquela pessoa que está se posicionando daquela forma. E foi o que aconteceu, né? Não só com vocês, mas com outras pessoas. E foi estratégico também eu ficar andando, né? Porque chama atenção e as pessoas desperta, né, essa curiosidade. Gente, olha, ele deu um show aqui agora, porque a gente se conheceu no SP Business 2025 do Diego, né? E aí o Rafael andando pra lá e pra cá, e uma pessoa diferente, com uma postura, tem a questão do andado, né, Rafael? Calmo, tranquilo, e ele parava em alguns pontos determinados, né? E eu estava com uma amiga fazendo ali o nosso merchan da nossa empresa também, e a gente falou, vamos conversar, vamos perguntar, né, network. Eu falei, modelo, você está vendendo imagem, o que você está vendendo? E, de fato, deu certo. Com certeza. Eu estava ali para ser um dos participantes, né, do evento, no talk show, e estava ali como contratado, não para ficar desfilando, né, mas antes de eu estar no talk show, eu quis trazer esse despertar, essa curiosidade nas pessoas. Até o momento de eu subir ao palco, né. Eu subir ao palco, aí ia bater ali, tanto a minha imagem como o meu conteúdo que eu fui para entregar. Então esse foi a minha estratégica, né, de chamar a atenção das pessoas e trazer essa curiosidade, quem é? E na oportunidade de compartilhar quem eu sou e aí linkar o meu conteúdo com a minha imagem. Muito bem. Agora que vocês conheceram um pouquinho do Rafa, nada tímido, né? Além de elegante, eu achei que era um modelo contratado lá para ficar desfilando. Vamos para o nosso merchan. Olha aí, diretor, vamos falar da força do vento. Vocês estão vendo um monte de ventilador aqui, caixa de ventilador atrás de mim. A Ventex, pessoal, ela começou na pandemia. É uma empresa que só cresce.
Eu só tenho orgulho de falar da Ventex. O sorriso no rosto é imediato, sabe por quê? O diretor está colocando aí, ó, vocês estão vendo os trabalhadores fabricando lá os seus motores. Todos esses produtos são passados manualmente, tem a máquina, tem, mas os colaboradores estão ali para fazer o melhor produto. Olha a embalagem, eles mesmos embalam o produto da melhor forma possível, com segurança, com agilidade, chega na tua casa rapidinho, com o selo de sustentabilidade. Tem modelo branco, modelo preto, pá de um jeito, pá de outro. Olha esse Noronha Plus. Não é lindo, Rafa? Olha lá. Com certeza. Chique, hein? Branco, preto. Esse Noronha vem com controle remoto. Almoragogi, lindão. Ele também já tem uma pá diferenciada. O vento dele alcança até 30 metros quadrados. Olha o celular de sustentabilidade, de economia, Jurerê. Esse é para que você que mora na praia, Jurerê Plus, por conta da maresia. A pá ela é revestida para que não corroa as pás, né? A Itacaré, olha lá. Todos esses ventiladores fazem parte do grupo da Ventex. Se você quer conhecer mais, entre na página da Fanlux, que você vai ter ali todos os ventiladores, sejam eles de teto, de coluna, que são os lançamentos, de mesa e também os exaustores. Faça parte desse time também, tenha Ventex na sua casa. Essa semana na minha clínica liguei lá o ventilador, até filmei nos meus stories para mostrar que eu sou adepta na minha casa e na clínica de Ventex, a força do vento. Um produto excepcional. Um beijo a todos os colaboradores. E me chama pra festa de final de ano, hein, povo? Né, Rafa? Com certeza. Faz festa e não chama a gente? Eu gosto de uma festa. Faz parte da empresa, né? Olha depois desse merchan aí. 3 anos, Rafa, de merchan. Tá vendo? Eles estão conosco desde o início, acreditam no nosso trabalho. Bacana. É uma empresa assim, maravilhosa. Eles mudaram de casa, me convidaram para ver a casa nova. É maravilhoso. Eu falo com muito orgulho da Ventex. Muito orgulho mesmo. Um beijo pro diretor-geral, diretor comercial e a diretora financeira Tamires Falcão. Agora, diretor, nós vamos para Dilectos, ó. O mês de novembro foi o mês do cabeleireiro. Tem mês do barbeiro ou é tudo igual, Rafa? Tem também. Hoje eles fizeram mês para tudo, né? Ah, é. É consumismo, capitalismo, né? É data para movimentar o mercado. Isso. Então, no dia 3 foi o mês do cabeleireiro. Você tem curso de cabeleireiro, Rafa? Na verdade, eu sou formado raiz cabeleireiro. O barbeiro veio depois. Então, foi dia 3, parabéns atrasado. Obrigado. Pro cabeleireiro. E aí, nós estamos agora com promoções. Com o cupom FEMENINAS10, você ganha desconto na compra de toda a linha. Aqui essa linha profissional, é a linha Ventus, que é aquela linha para alinhamento dos cabelos, para salão em casa, tá, gente? Usar com cuidado. Mas nós temos também a linha Home Care, que você pode adquirir. Então, vá lá no site Dilectos Cosmetics, faz lá, aplica o cupom de desconto FEMENINA10 e você tem um desconto na compra total, tá bom? Nós vendemos para todo o país. A empresa é marinense, mas nós estamos aí de vento em popa. Agora, diretor, nós falaremos sobre o suplemento Alfa da Bruna Zago. Eita, quem nunca precisou emagrecer, olha que lindona que ela é. A Bruna Zago, ela tem 2 componentes importantes, o prata e o ouro. O prata é 70% diurético, enquanto que o ouro é 100%. E é termogênico, 100% os dois, e inibição de apetite também. Acontece que a inibição de apetite do prata, 70%, ela é menor, com certeza. O turbo é mais forte. Em contrapartida, a ação diurética do ouro é um pouco menor. Só que tem uma vantagem muito boa. O alfa é o único que tem, o diretor está mostrando, potássio na composição. Você pode fazer xixi à vontade, porque faz xixi, viu, Rafa? Ixi, você faz xixi toda hora. Eita. Inibe a fome, é diurético. Você toma a cápsula, né? Faz a sua refeição. E aí você toma bastante água. E aí a Bruna Zago traz essa composição, é a única que tem potássio. Além de eu utilizar também ômega 3
que tem outras vitaminas, é polivitamínico, ômega 3 e também a melatonina para dormir, porque a mulher é ligada no 380. Então eu tomo melatonina também, que auxilia na hora do meu soninho gostoso. Se você ainda não conhece, entre no site do Alfa Suplementos para que você adquira aí o seu produto com desconto. Ah, mas tem efeito rebote. Assista o podcast da Bruna que você vai ver que isso não existe. O que você precisa fazer é manter uma rotina de carboidrato, frutas, legumes e água constante, gente. Constante. E proteína. Além disso, entrar numa academia, fazer um exercício físico, uma atividade ou até mesmo uma caminhada. Mas vem para o nosso time também que a gente está contando com você. Tá bem? E colchões Castor? Ai, um sonho de colchão. Quem não gosta de dormir bem, né, Rafa? A gente adora dormir bem. Colchões Castor, Avenida Santo Antônio 546, bem lá na altura da igreja. Se você quer adquirir o seu colchão, tá na hora de ir lá. A Castor é um exemplo, líder nacional de colchões. Mas vá na Avenida Santo Antônio 546 que eles estarão esperando por você. Troque seu colchão, sua roupa de cama, aquele travesseiro. Olha, gente, aquele colchão massageador com molas pocket. Ó, que chique. Vá lá. Um beijo para Colchões Castor, Alfa Suplementos, Dilectos Cosméticos e Ventex, a força do vento. Agora vamos pro nosso convidado. Bem-vindo novamente, Rafa. Obrigado. E ó, que marketing, hein? Você viu? Que isso, que hein? merchan? Vou contratar você pra fazer um vídeo da Estúdio R também. Pode me contratar. Você sabe que, todos os convidados que vêm falam, Lu, dá gosto de ver você fazer o merchan. Por mim, eu falaria mais. Só que tem que diminuir, né? De repente eu gasto 20, 15 minutos, né? Mas eu adoro falar, porque eu uso, Rafa. Todos esses que tá aqui eu uso. Quando a Bruna veio aqui, eu falei, Bruna, eu quero usar. Eu quero ver se realmente tem esse resultado que você tá falando. Sim. E aí eu fui para Portugal, né, nesse período, e eu levei 10 cápsulas, que ela tava fazendo o início, né, do Alfa. E aí nos 42 dias eu fiquei com essas 10 cápsulas, eu intercalava. 6 quilos eu perdi. Olha. Sem perder massa magra, ó. Ó, tá ligado? Dá um close aqui na gata, que a gata faz academia, viu? Ó, bíceps, tríceps, tá tudo em dia. Eu fazia em casa os exercícios, meu personal passou, fazia em casa. Legal. Porque, Rafa, a nossa vida útil está nas pernas, nos músculos. Sim. E a gente precisa cuidar. Sim, com certeza. Né? Bom, você falou, Rafa, que você é um cabeleireiro raiz. Sim. Porque normalmente o cabeleireiro não gosta que chama ele de cabeleireiro. Né? O barbeiro, né? Não gosta o de chamar barbeiro. de cabeleireiro. Não tenho preconceito nenhum. Eu acho que isso daí é mais uma como que eu posso dizer? É um medo, né, de ser confundido, né, por questão de opções, né, sexuais. Eu não tenho problema nenhum, eu sou cabeleireiro raiz, me tornei barbeiro depois, e o que me diferencia hoje do meu trabalho, de muitos barbeiros, é eu ter essa bagagem do feminino, né, até porque o barbeiro, muitos deles, não tem muita técnica em tesoura, e como eu vim do feminino, eu sou especialista em tesoura, então isso é o que me traz aí um ponto à frente de muitos barbeiros, por eu ter hoje academias internacionais de corte tesoura, e isso me diferencia nas minhas técnicas de finalização dos meus clientes. Então, eu amo e eu não tenho problema nenhum em dizer que eu sou cabeleireiro raiz e hoje atuando como barbeiro. Ai, que legal. Ô, Rafa, conta pra gente um pouquinho como que foi o primeiro dia, quando você decidiu se tornar cabeleireiro, foi por influência, gostava já de pegar tesourinha, como que foi isso? Como que foi esse primeiro dia? Vou me tornar cabeleireiro. Como foi isso? Na verdade, quando eu me tornei cabeleireiro, não foi nem para atuar na área de cabeleireiro. Ah, é? Eu era representante de cosmético, tipo vendia assim? Cosméticos, e a marca que eu trabalhava, sempre a porta de entrada era progressiva. Eu trabalhei por muitos anos numa empresa de cosméticos. E por eu representar esse cosmético, todas as portas que eu entrava para fazer abertura de cliente, eles sempre pediam uma amostra grátis. E literalmente ficava de amostra mesmo, né? Deixava ele na bancada da cabeleireira e eu voltava no mês seguinte e não utilizava. Por quê? Porque ela tá na correria, tá no hábito e muitas das vezes ela não vai utilizar.
E aí onde eu tive esse start de falar, pô, por que não de eu aprender a mexer com cabelo, aprender a fazer as técnicas e na hora de chegar na cabeleireira eu falar pra ela, eu vendo produto assim, assim, assim. Eu gostaria de experimentar, me arruma uma modelo, sua manicure, você ou alguém, eu vou e faço na hora. Ah, mas agora eu tô atendendo, não tem problema. Final do expediente, eu venho aqui e faço pra você as minhas técnicas e apresento o produto pra você. Então foi pra mim conseguir entrar melhor nos salões e aumentar as minhas vendas. E aí eu fui e fiz um curso rápido de cabeleireiro. E aí foi por isso que eu me formei cabeleireiro. Com o decorrer do tempo, né, conheci minha esposa, casamos e aí nos engravidamos. E aí, por eu viajar muito, eu queria acompanhar mais a minha filha. E quando minha filha nasceu, com 3 para 4 meses de idade, eu desafiei minha esposa de parar tudo, vender os carros que a gente tinha, comprar um carro mais simples naquela época e montar um salão. Até porque ela também era da área. E eu conheci ela dentro de um salão. E aí foi onde começou-se o salão, né? Eu comecei trabalhando com o feminino. Então ela tinha as clientes dela. E aí nós montamos um salão para expandir, né, os nossos negócios e eu parar de viajar e ficar dentro da cidade, não ficar mais na estrada. E aí foi onde surgiu a Estúdio R Barbearia. E o Estúdio R ele tem um significado que é a minha família. Rafael, Rosane, que é minha esposa, e Rafaela, que é minha filha. E aí nós ficamos durante 2 anos e meio com o salão feminino. Uau! Então quer dizer que a pessoa está com uma vida estável, que representante ganha bem. Ganhou muito bem na época. Quando, né, chega um teto, né, que nem você teve um método, um protocolo, ó, arruma uma modelo, eu faço, ganha muito bem para vender. Sim. Né? Depois que deslanchou, ganha muito bem. E aí vender tudo, alugar um salão, um estabelecimento e não ter vergonha de trabalhar com a mulher. Não, momento nenhum. Fui ali, gostava muito do que eu fazia, até porque os 6 anos que eu fiquei como representante, eu atendia 99% mulher. Eram poucos cabeleireiros, né? Então eu era 99% ali mulher. Então eu já tinha todo esse contato com mulher. E eu fazia muito eventos na época para aumentar as vendas, como workshop, trazia cabeleireiros famosos. Eu fazia um evento de final de semana no salão, que era o Dia da Beleza. Eu pegava aquele final de semana mais fraco do salão. Aí a equipe da empresa que eu trabalhava e a gente fazia hidratação no dia, escova nas moeradas a um preço justo ali e ganhava um kit. Então eu já tinha todo esse contato, já tinha todo essa rotina, né, com mulheres. Então não tive problema nenhum de estar indo atender e trabalhar com mulheres. Tá, nós tivemos, né, na semana retrasada, Rafa, nós tivemos um cara aqui do e-commerce, né? Sim. E eu perguntei para ele, começar do zero não significa que você vai começar do zero literalmente. Mas assim, você tem uma vivência, uma experiência lá atrás e aí daqui para frente você vai começar a ver de outra forma, agir de outra forma, tal. Quais foram as primeiras dificuldades que você encontrou enquanto empreendedor? Porque até então você poderia ser CLT ou CNPJ, terceirizado, né? Sim. Mas assim, quais foram as primeiras dificuldades como empreendedor? A primeira dificuldade é como todos têm, né? É você ter ali os clientes para você poder trabalhar e ali suprir as necessidades da sua família. O que me salvou na época é que minha esposa ela já era muito antiga e ela tinha bastante clientes. Então, ela trouxe essas clientes. Clientela, E além de trazer essas clientes, quando nós falamos de abrir o nosso salão, pessoas que trabalhavam com ela no mesmo salão dela, quis vir com ela por gostar dela. Então eu já consegui iniciar um salão já com uma equipe. Eu iniciei um salão já com uma equipe de 3 cabeleireiros, com 4 manicures e uma esteticista. Então já comecei com uma equipe ali estruturada. Porém, eu, Rafael, não tinha cliente, né? Quem tinha cliente era a equipe. E o que mais fazia o lucro seria os meus atendimentos. E por um tempo eu não conseguia suprir essas necessidades. E aí o que eu tive que fazer? Alguns freelancers do meio de semana, que aí foi onde eu peguei uma outra empresa de cosmético, e eu trabalhava de terça, quarta e quinta. Então de terça, quarta e quinta eu visitava Marília e cidades aqui próximo, de 20, 30 quilômetros de distância, e sexta e sábado eu ficava no salão, que eram os dias mais movimentados, né? E aí eu fui me especializando cada vez mais na área, onde eu fui fazer os cursos fora, investindo na profissão.
e para começar a adquirir cliente. Então, no começo, eu saí do cosmético, fiquei com o salão e eu precisei ali fazer ali uns bicos ali durante o início de semana para suprir a renda. E aí o pessoal tocava o salão nesses dias que eu viajava. Então, não foi fácil. Eu precisei Sim, fazer imagino, ali um Rafa. plano B até o salão ele se sustentar. Quando o salão ele começou a se sustentar e me sustentar, aí eu consegui focar 100% no salão. Porque as pessoas, até com o Lucas do e-commerce, eu falei, Lucas, às vezes a pessoa fala, eu vou pedir a conta, porque agora tá todo mundo falando de vender no TikTok, de vender, né? Vou montar uma lojinha na Shopee, mas não é tão simples assim, né, Rafa? Não. Você lembra os primeiros instrumentos que você comprou? O que foi que você comprou? Na época do feminino, né, os primeiros instrumentos acaba sendo um pouco mais básico, que é ali tesoura, pente, né, secador, né, as escovas, chapinha. A única coisa que era muito caro mesmo era a chapinha e secador. E aquele negócio para fazer tratamento, não isso tinha? Aí na época a gente usava aquela toquinha de isopor mesmo, né, no início. Então, no início não precisava de ter tantas ferramentas assim. O feminino ele acaba facilitando um pouco nisso. O que foi mais caro foi montar a estrutura, montar o salão. Cadeira, lavatório, ar-condicionado, espelho, lavatório, os móveis, né, pintar, aparador. né? Então isso foi muito caro. Na época eu tinha 2 carros zero, né, um carro que eu usava para viajar e um que eu tinha presenteado a minha esposa fazia 8 meses na época. E quando ela estava grávida, eu dei um carro mais novo para ela poder transitar com a minha filha. Só que nesse meio tempo eu tive essa loucura, ela aderiu e aí nós vendemos o carro e pegamos um carro super velhinho, um Escortezinho na época, um Escortezinho 86. Pagou à vista. Paguei, não tem como, né? 3 mil reais e pagamos à vista, né? Tome, Então, não tem dívida nenhuma. Não tem dívida nenhuma. Então, nós começamos com todo o investimento dos carros ali. Então, eu consegui montar o salão sem ter nenhuma dívida por eu ter um bem para poder desfazer. Mas eu tive que dar 10 passos atrás para futuramente poder dar 100 para frente. Ô, Rafa, e aí, com essa equipe, depois, com certeza foi aumentando a clientela, você foi aconchegando. Eu soube que você teve até 3 barbearias, ou você tem ainda as 3? Isso. Aí, na verdade, com o salão, eu fiquei 2 anos e meio. Nesses 2 anos e meio, eu perdi a minha equipe. Saiu alguns profissionais ali do cabelo, e aí o movimento foi caindo, e eu sou muito chato com qualidade, eu sempre fui muito exigente com isso. E eu não conseguia colocar profissionais ali à altura para poder atender as clientes. E eu comecei a perder cliente, e aí eu fui perdendo outros profissionais como manicure e etc. Ficou só eu e minha esposa e mais uma manicure. E aí foi onde eu comecei a questionar, né? Eu sou cristão, e eu comecei a questionar a Deus do porquê daquilo ali e pedindo ali uma solução para ele. E aí ele falou comigo que eu iria trazer uma inovação, né? Na hora eu não entendi, contei isso para minha esposa, e minha esposa, eu lembro nitidamente, ela olhou para mim e falou assim, mais uma das suas ideias loucas que vem por aí. Eu falei assim, amor, se Deus falou, vai acontecer, tá falado. Não vou brigar com o papai. Mas eu não entendi o que seria isso. Alguns dias depois, eu visualizei um amigo meu que entrou na área da beleza através de mim em Portugal. Ele foi para Portugal para trabalhar como cabeleireiro. Só que com o tempo lá, ele migrou do cabeleireiro para barbearia. E aí, na hora eu vi ele nas redes sociais, mandei mensagem para ele, falei, ô Esdras, o que tá acontecendo aí? Por que você saiu do feminino e foi pro masculino? Eu queria saber o motivo. E ele compartilhou. Quando ele compartilhou, na hora eu falei assim, uau, esse universo é mágico. A Marília não tem. Aí eu fui pro meu tempo a sós com Deus e falei pra ele, falei assim, é isso. Aí ele falou assim, pra você ter certeza, não sei, né, qual a sua religião, mas Deus ele fala muito nitidamente com a gente. E ele falou, pra você ter certeza, faz uma pesquisa de mercado. E aí foi onde eu compartilhei com vocês lá no talk show. Peguei um caderninho, fui na São Luís e eu abordava homens que eu gostaria de estar dentro do meu estabelecimento. E eu perguntava pra ele qual que eram as dores e o que eles tinham que eles gostavam de dentro das barbearias que eles frequentavam. Eles compartilhavam e eu apresentava a minha visão pra eles.
E uma boa parte, né, a maioria, achou incrível. E eu voltei pro salão e falei para minha esposa, tá aqui a resposta. Eu tenho tantas perguntas, eu tenho aqui esse estudo de mercado e nós vamos montar uma barbearia. Eu falei, mas você não sabe fazer cabelo masculino. Do mesmo jeito que não sabia fazer feminino, eu vou aprender a fazer masculino. E aí, Dizem que é mais difícil, né, Rafa, cortar o masculino, ou não? É um tabu isso? Não, eu acho que é um tabu? tabu. O feminino, na verdade, ele é mais complexo, só que o feminino você tem chance de correção. O masculino, ele é menos complexo, mas você não consegue corrigir. Errou, né? É curto, danou. Agora esperar crescer e tem que cortar de novo. Então, aí eu fui e fiz essa migração. Nesses 2 anos e meio de salão, eu já tinha chegado já a conquistar, eu tinha uma moto esportiva, a gente já tinha um carro novo. E nessa migração a gente fez tudo de novo. Vendi a moto, vendi o carro para poder fazer a migração da barbearia. Mas eu não fiquei com um carro mais velhinho nessa época, porque eu tinha os móveis do salão. Quando eu vendi os móveis do salão, eu fui lá e adquiri um carro melhor pra gente. Porque eu só fiz o upgrade, né? Mudei a estrutura do feminino pro masculino. E aí foi onde eu iniciei, eu, sozinho. E com o tempo fui montando, fui aumentando de 1 para 2 barbeiros, de 2 para 3 barbeiros, de 3 para 4 barbeiros. Daí você foi chamando os coleguinhos, a família. Aí foi surgindo. Não, só pessoas de fora que foram começar a me procurar, amigos se perguntaram. E a maioria dos barbeiros iniciantes, eu que formei. Eram pessoas que queriam entrar na profissão e eu ensinava. E não sabia. E porque assim, Rafa, que ano que foi? Porque não tinha esse patrocinado de Instagram, Facebook. Isso foi há 10 anos atrás. Ah, eu não fui a primeira tinha? barbearia nesse conceito em Marília. Eu que trouxe esse conceito novo para Marília. 2016. 2016. Caraca. O primeiro conceito de Estúdio R neste padrão foi a Estúdio R Barbearia. E na época eu fui muito criticado como Nutella, que não ia dar certo, que homem não gosta disso, e etc e tal. E depois de 8 meses... O quê, gente? Mas quem que inventou essa calúnia? Vocês já foram lá no Estúdio R, já entraram no Instagram para vocês verem? O homem deita lá, fica lá recebendo. É térmico? É uma toalhinha quente, massagem no facial. É muito bom. É muito bom. E fora o ambiente todo climatizado, máquina de café, né? Tem algumas guloseimas lá. É um ambiente, como eu falo, é o shopping do homem. Né? É o shopping do homem. E deu 8 meses, mais ou menos, bastante salões na época começou a usar o nome barbearia e começou a fazer essa migração. Porque quando eu iniciei este projeto, há 10 anos atrás, existia o barbeiro, mas era o barbeiro raiz. Aquele tiozinho de jaleco. Isso, né? Rafa. Meu pai ia no barbeiro, né? Isso. Que é aquele tiozinho mesmo, que é do bigode, aparar o bigode, né? Aquela também. cadeira que parece uma cadeira de dentista, retrô, né? E daí aquela esponjinha, olha as memórias vindo na minha cabeça. Ai, isso que mesmo. delícia. Aí molhava assim meu pai. Aí a gente ficava observando, porque depois disso meu pai passava e comprava chocolate pra gente. Então assim, era todo sábado, sabe? Meu pai ia lá, então ele ia no barbeiro, mas a gente tava ligado à barba. Isso, era aquele não barbeiro ao cabelo. raiz, não ao cabelo. E aí, o que fazia muito corte, fazia muito atendimento masculino, era o salão cabeleireiro masculino, né? Não se usava o nome barbearia, ou era salão masculino, ou era feminino, ou era unissex. Isso. O barbeiro era o raizinha, o pentezinho corrido, aquele tiozinho do pentezinho corrido, e a barbinha ali na navalha, que é a navalha que passava no couro, né? Isso, aquela navalha. Isso. E aí, na época, eu trouxe essa inovação de trazer essa barbearia raiz, né? No início, a gente utilizava muito espuma, muitas essências que trazia ali a velha guarda, a época das caravelas. Então, eu trabalhei muito esse conceito de história na época da barbearia. A minha barbearia era inteira vintage, ela tinha instrumentos antigos. Eu tinha na minha barbearia, eu tinha uma vitrola que colocava disco, você dava corda, ela tocava, e os clientes adoravam chegar lá, ver aquela a vitrola tocar. Ai, né? Eu que tinha delícia, placas de carros adoro. antigos. Então eu trouxe esse conceito vintage. E isso eu trouxe de Portugal. Portugal tem muito barbearia old school, essa barbearia bem antiga. Você é português? Eu tenho uma Descendência? mistura de vários países, né? Eu sou bem vira-lata. Eu tenho... É o caramelo, pra quem não caramelo, conhece. pra quem não conhece. Eu tenho... Minha genética vem da português, espanhol, e eu tenho um pouco de italiano, mas é mais português e espanhol. Entendi. Mas eu tenho bastante ali, né? A descendência portuguesa é mais forte, depois a espanhola. Tá.
Aí, Rafa, ok, o Rafa se identificou, foi lá, foi se profissionalizando, colocou mais pessoas para trabalhar, tudo perfeito, nada de errado, não encontrou nenhum dificultador. Você que pensa nos desafios, o mundo do empreendedorismo é desafio todos os dias, né? E eu passei bastante desafios na minha área. Eu lembro nitidamente quando nós chegamos no nosso ápice, né? Eu achava que eu estava no meu ápice, com a barbearia, com eu e mais 4 colaboradores no mesmo prédio ainda. E eu falei para minha esposa, né? Nós casamos, não viajamos na época que a gente casou, nós viemos bem de baixo. Ela veio da roça, da família dela, né? Uma família muito simples. Meu pai também, sempre trabalhador, não tivemos nenhuma estrutura, né, financeira por trás. E casamos e não viajamos, não tivemos férias, não tivemos nada, né? Lua de mel, não tivemos nada. Quando entendemos que poderíamos tirar um tempo de férias, nós nos programamos e anunciamos para a equipe, ó, tal data nós vamos se retirar, vamos ficar 10 dias fora, nós vamos viajar. A nossa primeira viagem do sonho se tornou a viagem de um pesadelo. Nós saímos para viajar. Quando eu voltei dessa viagem, a minha barbearia estava vazia. Apenas tinha um kit de material na minha barbearia. Os barbeiros, eles sabiam da minha viagem, eles se programaram para montar uma barbearia e inaugurar na minha ausência. Então, enquanto eu estava viajando, eles estavam inaugurando a barbearia deles. Então, de 4 barbeiros, 3 se uniram e fizeram essa montagem da barbearia. E aí foi a minha primeira decepção como empreendedor. Rafa. Eu saí estruturado e voltei, entre aspas, derrotado, né? Que apunhalada pelas costas. Pois é, aconteceu. Foi bem tenso, né? Mas, como foi sempre direcionado ali, né, por Deus, foi sempre uma visão de Deus, e Deus, mais uma vez, ele não me decepcionou. Eu lembro que no domingo, pela manhã, eu fui à igreja, muito decepcionado, muito irado. A saúde mental abala. Aí eu questionando ali Deus, e aí eu lembro nitidamente que o pastor ele estava pregando e ele parou a pregação e ele falou, eu não sei, né, quem é a pessoa, não sei o motivo exato, mas Deus só está falando para mim dizer o seguinte, não é sobre cliente, não é sobre profissionais, é sobre ele, que seria no caso Deus. Do mesmo jeito que Deus levantou José, o governador do Egito, ele vai te levantar referência no seu segmento. Você só precisa fazer como ele, perdoar aqueles que te traíram, servir um banquete e seguir a sua vida, que as coisas irão acontecer. E aí eu fiz. No domingo, saindo da igreja, contra a minha própria vontade, eu liguei para aquela equipe, chamei eles para irem na segunda-feira na barbearia, servi um café da manhã para eles, agradeci o tempo que eles ficaram comigo e eu declarei bênçãos sobre os negócios deles. E assim foi o que aconteceu comigo. Nesse meio tempo, só tinha eu e mais um colaborador. Eu trabalhei durante um mês, das 9 da manhã até 1, 2 horas da manhã, todos os dias, para atender o máximo de cliente que eu poderia atender. E não faltou cliente para você? Não faltou cliente. E até eu ir estruturando a minha equipe. Deu um mês, eu consegui estruturar, entre aspas, eu consegui colocar mais 2 colaboradores. De 5, nós ficamos em 4, faltou ainda uma cadeira. Quando eu completei essa estrutura, esses colaboradores, eu caí de cama. E fiquei ali uns 4, 5 dias de cama. Eu acho que a imunidade ali caiu. E eu lembro, um pouquinho antes disso acontecer, eu cheguei em casa, 2 horas da manhã, minha esposa acendeu a luz do quarto, pegou o meu travesseiro e mostrou para mim. É isso que você quer para sua vida? Dá uma olhada no seu travesseiro, puro cabelo. Você acha que vale a pena tudo isso? Eu falei, vale a pena. Se Deus falou que vai para mim, que vai valer a pena, vai valer a pena. E eu fiquei doente, caiu a imunidade. O estresse foi lá em cima. Lá em cima, cortisol, aí caiu o cabelo. Isso. Imunidade foi pro saco. Correto. Nossa. E aí fiquei de cama, foi um tempo ali de eu refletir, de rever algumas coisas. Às vezes até dá sintomas de quadro depressivo, né, Rafa? Sim. Porque a depressão, para algumas pessoas, ainda é um tabu. Sim. Mas tá na hora de deixar de ser um tabu, porque a depressão é uma doença. Ela existe. Ela existe e é uma nuvenzinha que te acompanha. Sim. Você não tem mais prazer nas coisas. A decepção não é fácil. Ser traído não é fácil. A gente não foi preparado para ser traído. Sim. Não vou romantizar, também não vou demonizar, porque às vezes uma pessoa ela te deixa e você encontra uma coisa melhor. Sim. Uma situação melhor.
Entretanto, todavia, não é fácil lidar. Com certeza. Enquanto ser humano não é fácil. Com certeza. Então a gente vai buscar o meio termo. Ali você se viu adoecido. Isso, eu fiquei ali uns dias de cama, imagina ali foi a minha imunidade, e aí foi também um tempo de eu refletir. E tudo isso aconteceu nas férias do meio do ano, nas férias de julho. E durante esse tempo, em outubro para novembro, a minha barbearia já estava com 6 cadeiras, eu já tinha ampliado mais uma cadeira, não cabia mais clientes, a gente estava no ápice já de atendimento e não tinha como mais o que fazer ali na estrutura para pôr cadeira e para ampliar o espaço. E aí foi onde Deus falou falou com a minha esposa, porque ela sempre teve um pouco mais de resistências nos meus projetos. E aí Deus falou com a minha esposa. E quando quando falou com a minha esposa, ela me ligou. Ela falou através de um texto que o nosso pastor na época postou, falando de uma semente de uma árvore chamada sequoia. Não sei se você já ouviu falar dessa árvore. É a maior árvore do mundo. E aí, resumindo, né, o texto, ele falava assim: se Deus te desse uma semente, você não sabe qual é essa semente, você vai plantar ela num vaso. Essa planta ela vai crescer, terá que tirar do vaso e pôr no seu jardim. Isso. Porém, essa planta não foi criada para ficar no seu jardim. E aí você tem a escolha de mostrar o seu amor por essa semente, de deixar ela no seu jardim, ela atrofiar, morrer, ou ela se adaptar e não crescer, ou tirar do seu jardim, pôr no bosque para que ela se torne de fato a maior árvore, que é a sequoia. E aí ele finalizava: e aí, qual é o seu sonho sobre essa semente que Deus te deu? E aí quando ela leu isso, ela entendeu que essa semente era a barbearia. E que ela poderia deixar de sonhar comigo e aquilo ali atrofiar, eu perder cliente, porque a gente já não estava mais conseguindo oferecer a mesma experiência, estava lotado, a gente tinha cliente que ficava do lado de fora, ou atrofiar e a gente entrar numa zona de conforto e não crescer mais. E ela contou isso pra mim. Mas quando ela contou isso pra mim, eu já vinha profetizando um prédio há um tempo atrás. Todas as vezes que a gente saía do culto, a gente ia comer lanche no mesmo trailer, na São Miguel. Quando eu saía da São Miguel, eu passava na Santo Antônio, num prédio de vidraça que tinha ali na esquina, na frente da delegacia, e eu parava e eu ficava olhando. E ela sempre falava: o que você tá olhando aí? Eu tô imaginando um dia, quem sabe, né, uma barbearia desse tamanho. E eu sempre falava isso pra ela. E aí nesse dia ela me contou. Aí eu perguntei pra ela: e o que você acha sobre isso? A gente tem que mudar daí. Aí eu liguei pro dono daquele prédio. Já tinha conseguido o telefone do dono daquele prédio, só estava esperando a oportunidade. Liguei para ele, contei para ele a minha visão, contei para ele o meu sonho, porém o aluguel era muito alto. Ele pedia na época 6,5 e eu só podia pagar 3. E aí eu falei para ele: cara, agradeço, não tem como eu alugar o seu prédio, é fora de realidade para mim, mas quem sabe um dia. E ele não encerrou a ligação, e ele falou: olha, eu vou conversar com meu pai e eu volto te falar amanhã. Eu vou contar para ele sobre o seu sonho, sobre a sua visão, né, quem é você, e amanhã eu volto a falar com você. Tudo bem? Eu falei: tudo bem. E eu achava que jamais ele ia ligar para mim, porque não batia o valor do aluguel. A metade, hein? Ia cair pela metade, 50%. 50%. No dia seguinte, quem o telefone liga? Tocou. Na Bina. Acabou a nome notícia. Dele. Aí eu peguei, atendi: oi, tudo bem, Luiz? Tudo bem? E aí, como que foi? Como a conversa do seu pai? Eu falei: Rafael, é o seguinte, eu acho que eu tenho uma boa notícia pra você. Eu falei assim: então manda. Aí eu falei assim: olha, conversei com meu pai, contei a sua história pro meu pai, e o meu pai, ele vai fazer pra você por 3,5. Você consegue pagar R$500 a mais? Eu falei: pra quem paga 3, paga 3,5. Bom pra cima, né? Bom. Se eu não conseguir, né, a gente fecha, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir. Aí eu perguntei pra ele: mas Luiz, por que o seu pai fez isso? Ele chegou a contar pra você? Eu vou fazer aqui, não existe mais essa empresa em Marília, mas eu vou fazer um merchan. Eles eram donos do Alemão Pneus. Né, o Luiz, o borracheiro. Legal. E aí ele falou assim: Rafael, quando meu pai tinha a borracharia, quando ele era pequeno, um cliente dele cedeu um espaço para que ele pudesse montar a borracharia dele maior. E como ele foi abençoado lá atrás, ele entendeu que este momento é dele poder te abençoar. Ele quer fazer da mesma forma que fizeram para ele lá atrás, ele quer fazer para você. Ele entendeu que você é essa pessoa que ele pode abençoar. E realmente abençoou, que foi dali que a Estúdio R, ela concretizou a visão que o pastor falou lá em cima no púlpito, porque aquele prédio de esquina era uma vidraça, é um pé direito alto e se tornou a maior barbearia da região. Não tinha nenhuma barbearia na região com 8 cadeiras, com um prédio daquele tamanho. E aí foi onde tornei a referência na minha área, que foi o que o pastor falou lá em púlpito.
Uau! E aí, equipe? Teve que correr atrás de Corri atrás de equipe, equipe. decorar. E aí, como chama sua esposa? Rosane. A Rosane. Isso. E a Rosane junto, a criança já estava com quantos anos? A minha filha, ela já estava nessa época, ela já estava com 4 para 5 anos. 4 para 5 anos, É. tá. Aí realmente, assim, já tinham planos de família, mas aí a família abraçou mesmo. Isso. Porque daí ela deu crédito, né? Aquela visão maravilhosa que tinha do Estúdio R. Correto. E aí veio a maior barbearia, podemos dizer assim, de Marília. De Marília e região. E região. E região. Tá. E aí ela abriu mão também das clientes dela e ela virou a secretária da Estúdio R Barbearia. Ah, que legal! Ela pegou de fato a visão Sim, e viveu de fato aquilo que aquele foi sonho. falado para ela. Isso. Que isso. legal! Correto. E aí foi fácil vender a proposta, porque quando eu contratei um arquiteto, quando eu mostrava o projeto pros barbeiros, todos os barbeiros queriam fazer parte. Porque era um projeto imenso, né? Grandioso. Sim. E então não tive dificuldade de contratar barbeiro naquela época. Ah, tá. Aí tá. Aí já tinha internet. Já tinha Nesse internet. período, aí você começou a divulgar, sim, Instagram. sim. Já divulgava desde da outra unidade. Na outra unidade, na 24 de dezembro, que era a minha menorzinha, eu fazia encontro de carros antigos na frente da barbearia, fazia encontro de moto. então você dava uma movimentada Dava uma ali. movimentada. Eu tinha um Fusca na época antigo, adesivado da Estúdio R, com uma prancha em cima. Eu ia nos eventos, né? Então eu sempre fui muito de movimentar nas redes sociais. Eu já iniciei desde o salão com as redes sociais bem forte. Ah, entendi. Ô, Rafa, tá. E aí, tá. Então, aí veio esse salão maravilhoso, tal, tudo. Quais foram os pontos mais assertivos que você notou, então? Bom, tá dando certo. Por que tá dando certo? O que você identificou que foi certo? O que você fez certo? No momento que que eu adoeci, eu enxerguei que uma boa parte do que aconteceu foi culpa minha. Né? Quando os barbeiros olha, saíram, muita foi culpa coragem. minha. Foi Você culpa minha. está assumindo que Eu você tem reconheci uma que eu tive uma parte disso. Por quê? Naquela época, eu tinha uma visão, como muitas pessoas têm, de montar uma empresa e querer ganhar dinheiro. E quando a gente quer ganhar dinheiro, a gente não vê as pessoas, a gente só vê dinheiro. Então eu tinha um pouco aquele sentimento de posse da minha equipe, sabe? Eu queria que eles fizessem acontecer, eu queria que eles trabalhassem. Eu não aceitava às vezes que eles folgassem. Quando eles não iam trabalhar em determinado horário, eu comentava com o outro, chamava de preguiçoso. Então eu tive um pouco de parte nisso daí, porque essa possessão, esse desejo de querer ganhar dinheiro, eu não via pessoas. Eu só via o dinheiro. Então eu não honrava elas conforme devia de honrar, eu não cuidava delas como eu poderia cuidar. Então eu creio que isso incentivou eles fazerem a sua própria barbearia. Falei, pô, eu trabalho aqui, eu dou resultado, mas não sou reconhecido, não tenho nada além do que a minha porcentagem. Mas a minha porcentagem é porque eu trabalho. Entende? Então eu creio, eles não nenhum contou, mas eu creio que dentro do coração deles começou a criar esse conflito. E aí eles começaram a compartilhar com o outro esses mesmos conflitos e falaram, pô, então vamos fazer o seguinte, a gente movimenta isso daqui, a gente tem um movimento aqui, vamos montar a nossa e a gente segue nossa vida. E vamos nos valorizar. Então eu entendo que tem parcela minha, sim. Né? O maior erro é o empresário achar que muitas das coisas que acontecem é sempre culpa dos outros. Às vezes é culpa nossa. Né? Então eu entendo que ali eu tive uma parcela. E aí foi quando eu entendi que as pessoas que trabalhavam comigo, elas tinham sentimentos, elas tinham vida e elas tinham família. E aí foi onde eu mudei a minha chave, onde eu entendi que a Estúdio R Barbearia não era do Rafael. Era, através do Rafael, transformar a vida de pessoas e fazer com que as pessoas cresçam e realizem seus sonhos. E aí é onde eu uso essa frase. Eu tenho um vídeo no meu Instagram falando sobre isso. E foi nessa virada de chave que as coisas começaram a acontecer. Porque eu parei de ver o dinheiro e eu comecei a ver pessoas. E eu comecei a tratar as pessoas da forma certa. E aí automaticamente essas pessoas elas se tornaram reconhecidas e elas entregavam cada vez mais porque elas eram reconhecidas. E aí a lei do retorno ela vem. Porque como elas ganham mais, automaticamente quem ganha mais?
Eu, porque eu sou o dono da empresa e eu ganho porcentagem em cima do atendimento deles. Então foi aí que virou essa chave, foi aí que tudo aconteceu. Nesse meu momento de cama. Então eu acho que isso foi necessário naquela época para me fazer refletir e cair a ficha. Rafa, dentro de toda essa reflexão que você falou, a gente na psicologia, a gente fala de traumas, né? Então, assim, pessoas feridas, elas ferem, né? Então, assim, eu tenho um ralado, você vai tocar, eu não vou deixar você tocar. Eu vou dar um tapa na sua mão, geralmente é o que a gente faz, né? E falar, deixa eu ver, sai daqui, tá doendo. Já pessoas que são amadas, acolhidas, né? Nem todas também se permitem ser amadas por algum motivo, né? Não vou romantizar. Mas a gente tem essa dificuldade também de identificar que nós temos algumas feridinhas e que às vezes a gente projeta, igual tela de cinema, no outro. Sim. A gente projeta lá no funcionário as nossas feridinhas. E uma das coisas que eu vejo também é assim, ó, se foi difícil para mim, talvez nem precisa para o outro ser difícil. Sim. O nível de aprendizagem dele não precisa ter essa dificuldade que foi para mim. Correto. Ele pega rápido. Eu trabalhava com crianças em abrigo e uma vez eu fui chamada lá, a gente era uma das responsáveis, porque um determinado adolescente, ele não escrevia, ele não levava material. Só que na hora da prova ele tirava nota sem colar. Correto. Então o nível de aprendizagem dele, só de ouvir, só de ver, Ele memorizava. Legal. Pensa num menino inteligente. Sim. Pensa. Aí eu fui lá, eu falei, olha, eu entendo a escola, tal. Mas é padrão, é um atrás do outro, ele tem que trazer material, porque se ele não traz, o outro não quer trazer. Aí eu cheguei pra ele chama Helison. Um beijo, Helison, um encanto. Muito parecido com você, até assim, branquinho, sabe? Eu falei assim, meu amor, eu te entendo, a tia, que ele chamava de tia, né? Eu falei, a tia te entende. A tia te entende. Eu sei que você está captando. Eu sei que você está compreendendo o ensinamento que está sendo passado. Eu sei. Porque você estuda aqui, ele estudava sem caderno. Sim. Ele estudava sem livro. Eu tomava a lição dele, ele estudava sem. Então eu falei, eu sei. Porque ele tinha um QI a mais. Com certeza, Rafa, ele tinha um QI a mais. Eu falei, entretanto, a gente vive numa sociedade de regras. Leva sua mochila, leva seu caderno. Né? Leva sua mochila. Então, então eu vejo que às vezes as pessoas elas querem colocar a gente dentro de um molde. Sim. E nós, empreendedores, erramos. Sim. A gente erra. Sim. A gente erra, a gente compara. Mas fulano de tal faz assim, que nem tem dia que é o italiano, tem dia que é o Atos. Não, italiano. O Atos faz de outra forma. Um pouquinho antes você chega, eu falei, italiano, é aquela vinheta. Ele falou, qual vinheta? Eu falei, não, vamos com essa aqui mesmo. Sem dificultar o meio do campo do outro. Sim. Porque, às vezes, com o seu olhar fechado, você atropela o meio do campo do outro. Com certeza. Aí o outro vai falar, aí o italiano vai falar assim, aquela menina chata, Deus me livre. Né, italiano? Você não vai falar isso, né? Italiano já foi, agora tá o Atos. Atos. É o Atos? Agora que é tá o aí? Atos, é. Até me perdi. Já vazou. Já foi descansar. Não vai falar isso. Né? O Atos, ele que tá mais comigo. Mas assim, tá tudo bem, italiano, tá tudo legal, Sim. tá ok, vamos lá. E o Atos, falando do Atos, desse dinossauro, ele dá cada bronca em mim. Você viu uma ali, né? Eu vi. É o jeito dele mesmo, ele é assim, olha lá. A carinha dele. Só que eu sei que ele me ama. Mas quem ama, corrige. Eu sei que... Você sabe quem ama, corrige? Exatamente. É o que eu falo às vezes para as pessoas, né? Quem brinca com o outro é porque gosta. Quem chama atenção é porque gosta. Porque se você não gosta, você deixa a pessoa desconhecida. Ela é indiferente. Então você não vai brincar, você não vai chamar atenção, você não vai ter essa perda do tempo para passar com ela, né? Às vezes eu falo isso com os meus barbeiros, né? Quando a gente chama atenção, porque a gente gosta. Se a gente não gostar, a gente já bota pra rua. 3 anos que eu descobri que o Atos gosta de mim, minha gente. O dinossauro gosta. Quem Veio gosta, o Rafael, filósofo, antes de Platão, antes de Cristo, dizer que o Atos, o dinossauro, gosta de mim. Olha lá. Olha lá, tá vendo como é que é? É desse jeito. Então, Rafa, o empresário, ele leva punhalada também. Sim. Ele leva porque são pessoas como o Júnior, vereador, falou, Lu, não é questão de ser mulher ou homem, são pessoas.
É Correto. caráter. Correto. É mau caráter, é mau caráter. A filósofa fala, não é a ocasião que faz o ladrão, a ocasião faz o crime. Correto. O ladrão já existe. Correto. Eles esperaram, tudo bem, estão lá, se continuaram ou não. Mas eles esperaram você virar as costas. Uma coisa importante também, Rafa, que eu sempre falo para as pessoas que trabalham comigo. Fale para mim, Sim. primeira pessoa. Lu, eu preciso falar com você. Vem mais cedo, 10 minutinhos. Ó, é o seguinte. Tá acontecendo isso, você fez isso, isso e isso. Porque vamos supor que se o Atos fala com você, ele já tá falando na terceira pessoa. Sim. A Lu, ela é terceira. Viu, gente? Isso é gramática. Sim. Se ele não falar comigo na primeira, ele tá falando na terceira. E eu tô perdendo a oportunidade de se corrigir. defender, de se defender. Sim. Até de corrigir, Rafa. corrigir, sim. Se alguém chegasse você, se eles saber qual é fizessem o uma seu reunião. erro, né? O que você precisa, qual é a sua falha ali, né? Isso. Correto. Ou se tivesse um líder do bem ali, Sim. vamos falar com o Rafa. Rafa, vem cá. Ó, esse jeito que você fala não é legal. Eu não gosto do jeito que você fala. Dá pra você ensinar a gente assim. Você, opa. É que na verdade, assim, eu falo que isso poderia acontecer mais cedo ou mais tarde, eles iriam sair, mas poderiam sair de forma diferente. Mas Diferente, desta forma, né, eu imagino que eu tive um pouco de parcela. Ou às vezes não, mas isso me fez refletir também, né? Isso me fez Claro. crescer, que é o que eu Hoje- falo, né? Nós, como empreendedor, a gente passa por dificuldade diariamente, né? E não foi essa não foi a primeira, essa não foi a última. vai ser a última. Né? E passei com a reinauguração da minha primeira unidade, quando eu fui para um prédio maior, né? Que foi quando eu contei lá no Expo Business, que depois, quando terminou a obra, eu fui para casa tomar banho naquele dia, para voltar para inauguração. Eu não tinha condições de voltar para inauguração. Eu só sentava debaixo do chuveiro e chorava. Eu só sabia chorar, não sabia se eu chorava de alegria ou se eu chorava de tristeza. Eu só chorava. E a minha filha foi lá, bateu na porta e falou, pai, a gente precisa ir para inauguração. Aí eu tive que enxugar as lágrimas e ir. E depois disso eu fiquei uma semana vagando durante a madrugada no condomínio, tentando entender por que eu tava daquele jeito. Você entende? Eu tive ali um burnout de uma um pós-estresse de uma obra. Né? Algo que era para ser de comemoração. Eu tive tanto problema na obra, contratei uma empresa, essa empresa me deu tanto problema, que no dia da inauguração eu não tinha alegria para comemorar a inauguração. E depois eu fiquei durante uma semana sem dormir, não conseguia dormir. Eu saía de madrugada, eu ia pro nada lá no condomínio, tem um bosque no condomínio que eu moro, sentava lá e ficava perguntando para Deus por que eu tava passando aquilo, né, o que ele queria comigo com aquele sentimento. E eu não Entendi. conseguia enxergar que, na verdade, aquilo ali foi só mais um aprendizado, mais um amadurecimento, né? Então é aquilo que você estava falando. É um início, às vezes, de um burnout, que esse burnout, se você não procurar as pessoas certas, aí você se aprofunda numa depressão. Que foi a pergunta que você falou, né? Você como empresário, qual a importância que você vê hoje da terapia, né? A psicologia pro empresário? Cara, eu acho extremamente importante, né? Eu hoje, eu não descarto a psicologia, mas hoje eu sempre falo, cara, eu tenho uma pessoa que é o meu maior psicólogo e ele fala e ele dá umas cacetadas em mim, que é Deus. Então, eu entendo que eu posso recorrer a ele. Então, essa uma semana que eu ia lá no bosque, no condomínio que eu moro, e eu ficava questionando ele, era como se estivesse questionando uma terapeuta. E aí ela iria falar o que eu tinha que ouvir. E ele falava pra mim. Então é o meu momento, é um jeito de eu buscar essas respostas de conflito. Mas tem pessoas que às vezes não conseguem ouvir Deus ou buscar Deus. E aí então você tem que ir para uma segunda via. Vai o quê? Vai procurar uma psicóloga, tá mais próximo, tá mais perto. Às vezes é mais fácil de ser ouvida, mais fácil de ser compreendida, de ser compreendido. Então é muito importante, né? Você ter sim a base cristã, porque isso é um alicerce, sem isso você não tem, você acaba ficando fragilizado como empresário, mas você também, se você não tem às vezes facilidade para isso, então você tem que ter ali uma base por trás que é você tá todos os dias desabafando, porque todo dia o empresário ele tem um conflito, todo dia ele tem um estresse, todo dia tem uma situação. Então se ele não jogar isso para fora, vai criando um acúmulo, na hora que encher o balde, o que vai acontecer? Ele vai transbordar. Vai transbordar. Vai Aí transbordar. cama, às vezes é uma questão
pior, né? Pior. E chama, né, comorbidade, chama outra doença, Isso. né? Rafa, e hoje, Estúdio R, como é para você ser uma referência no seu segmento? É um desafio. É um desafio muito grande, porque quando a gente se torna a referência, nós temos que estar sempre à frente, né, dos outros. Então, eu não consigo parar, né? Falar assim, eu vou parar. Não tem como. Você não tira férias, Rafa? Tiro, mas o parar que eu falo assim, de estar em extremo movimento pensando. Por exemplo, tô nas férias, eu tô viajando, tô de férias. Mas eu tô usando as minhas férias também para minha cabeça ficar mais fresca e pensar. E criar estratégia, criar negócio. Por exemplo, eu amo vinho. Eu viajo todo ano para Mendoza para passar dias em vinícolas tomando vinho e comendo. É o meu lazer. É o que eu mais amo fazer. E aí eu lá em Mendoza fazendo isso, falei, cara, já sei, eu vou criar um jantar harmonizado Estúdio R. Vou trazer essa proposta de Mendoza para Marília e eu vou fazer isso para os meus clientes da minha cadeira. E aí outras pessoas vão ver o ciclo de pessoas que frequentam o meu jantar, vai querer ser introduzido. Mas para ele ser introduzido, ele tem que fazer parte da onde? Da Estúdio R. Então eu vou criar esse ecossistema para trazer pessoas que queiram fazer parte. E aí eu trouxe esse jantar harmonizado para Marília. E eu faço todo ano 3 edições de jantares harmonizados. Então eu estou viajando dentro da Estúdio R. Então eu estou viajando e eu estou pegando oportunidade. Entende? Eu vou para um determinado lugar, eu vejo uma barbearia, eu vou fazer a barba lá. Eu vou fazer o atendimento lá, eu quero ver o que eles estão fazendo de diferente na outra cidade que não está fazendo aqui. Então, você ser referência é um desafio muito grande, porque você tem que estar sempre à frente. Não dá sempre para estagnar, Rafa. Não dá para estagnar. Se você estagnar, o que vai acontecer? Você vai parar. Um exemplo hoje, qual é o refrigerante que mais vende hoje? É a Coca-Cola. E o que eles fizeram recentemente agora? Repaginou as suas embalagens. Então eles estão em constante e não movimento. Para de fazer merchan. Não precisa. Desde que eu sou criança. É isso aí. Então, resumindo, você não pode parar. Quando você é referência, você tem que estar ainda sempre em destaque. E esse destaque, ele pesa. Por que esse destaque ele pesa? Porque você toma muita pedrada. É igual aquela ave cheia de manga. A pessoa para na frente, ela passa ela vai parar, ela vai tacar pedra, vai querer pegar aquela manga, vai querer colher aquele fruto. Seca não vai tacar nada. Não vai tacar nada. Então você acaba sofrendo muito essas pedradas também. Então é um desafio muito grande ser referência. Porque você tem que estar sempre em movimento, sempre à frente, e você tem que estar sempre preparado por ser criticado, odiado e muitas das vezes receber pedra de todos os lados. E esse criticado odiado não é de pessoa, não é de clientes. Se fosse de clientes, a gente não era hoje a barbearia que tem a maior agenda. É dos amigos de trabalho, né? Os amigos de trabalho é pedrada o tempo todo. Eu falo que hoje em Marília são poucos barbeiros que gostam de mim. Ah, mas eu vou aproveitar agora. Você tava lá na hora que eu fiz a pergunta pro Felipe Tito? Eu tava, mas eu não lembro qual Você delas. não lembra? Ó, vou aproveitar essa pergunta agora. Então, eu e o Rafa, vou aproveitar esse gancho do Rafa. Eu falei assim pra ele que, lógico, a gente sabe aonde a gente chegou, não foi fácil, eu também vim de família humilde, igual você, Rafa. Vim de família humilde e levo uma cacetada, levo uma punhada aqui, uma punhada dali. Eu sou como você, eu sou criativa, eu tô aqui, eu tô pensando. Eu vou num lugar e falo, nossa, mas daria pra fazer tal coisa. Às vezes falta oportunidade, falta financeiro, senão a gente tava... Que nem o Júnior falou, Lu, se você tem dinheiro, você não investe. Se você soubesse que 10 anos aquele terreno ia ser valioso, lógico que eu ia. Então a gente vai de escadinha. E daí, Rafa, eu fiz a seguinte pergunta para ele. Como ele, líder, tem mais de 30 empresas, tal, tudo, Felipe Tito, aguenta minha pedrada agora, hein? Eu disse assim, as pessoas que estão mais próximas da gente são os que mais nos criticam. Aquelas que mais nos conhecem são os que mais nos criticam. Pode ser que a sua mamãezinha, por amor, ela vai falar, não, filha, não, filho, eu vou estar orando por você. Típico de mãe, abençoada, faz isso. Mas as pessoas que estão ao teu lado, elas te criticam. Então segura essa pedrada.
Isso é comum, tá? Eu hoje, eu vou falar que assim, eu conto nos dedos as pessoas que eu tenho próximo a mim, amigos. Uma mão, eu acho que sobra dedo, tá? Tenho poucos, colegas eu tenho bastante, amigos eu tenho poucos. O meu pai não é um apoiador. O meu pai, Verdade? ele nunca me apoiou. Eu nunca ouvi um elogio do meu pai. Você entende? E o Rafael, ele se tornou quem ele é por causa do meu pai. A minha infância inteira eu ouvia do meu pai que eu era burro, que eu era marginal, que eu não ia dar nada na vida, que eu era um imprestável. Eu lembro que quando criança eu já tentei tirar minha própria vida porque eu não aguentava mais meu pai falar que eu era imprestável, que eu era um erro. Você entende? Então, o meu pai, ele nunca apoiou. Eu lembro até hoje, o dia que eu coloquei meu pai no meu carro e eu levei ele no meu condomínio, onde eu moro, e eu fui mostrar minha casa pro meu pai, e ele entrou na hora que ele chegou na porta da minha casa, ele falou assim, pra que uma casa desse tamanho? Com o valor dessa Jura? casa, você compraria 5, 6 casas, eu tenho certeza. Foi a primeira Tá palavra vendo que ele só? falou quando ele chegou na porta da minha casa. A segunda palavra, mesmo assim eu coloquei ele pra dentro da minha casa. Ele olhou no fundo de casa, ele viu uma piscina grande no fundo de casa. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, alegria de pobre. A hora que faz e a hora que enterra. Ele já declarou sobre a minha piscina enterrada. Você entende? Então, assim, ele nunca gostou dos carros que eu ando. Ele nunca se alegrou em ter comprado um carro esportivo, um carro importado. Ele sempre fala que eu gosto de me mostrar. Quando eu vou viajar para fora do país, é pobre querendo se mostrar. Então, resumindo, eu sou criticado dentro do meu próprio lar. Diferente da minha mãe. A minha mãe é a minha maior apoiadora. A minha mãe, ela sempre esteve ali. E ela sempre falava pra mim, perdoa seu pai, ele só te entrega aquilo que ele recebeu. Ele não é assim porque ele quer, ele é assim porque ele foi criado assim. Perdoa o seu pai. Só que teve diferenças de criações. Eu fui criado diferente do meu irmão. Meu irmão foi totalmente diferente. Só que hoje eu agradeço meu pai por ter sido assim comigo. Porque eu se tornei o homem que eu me tornei pra querer provar pra ele que eu não era nada daquilo que ele falava que eu era. Só que é um erro, tá, pessoal? Quando você faz algo para provar para alguém, você não está sendo você mesmo e você não está construindo para você. Boa. Você está fazendo pelos outros e está construindo para os outros. Boa, E o primeiro Rafa. erro, você se machuca e você desiste. Porque vem aquilo que as pessoas falavam sobre Muito você. bem. Então, durante muitos anos eu fazia pelo meu pai. Até um dia que eu, com um conflito muito interno, falo para você, os conflitos, eu chamo de deserto. O deserto, Deus nos leva para o deserto que não é para fazer moradia. Deus nos leva para o deserto para a gente se ficar mais forte e ir para o próximo nível. Então, as pessoas que vai para o deserto e cria tenda e cria moradia, resumindo, você não vai crescer. O deserto ele foi feito para te fortalecer e te levar para o próximo passo. E aí, quando eu tive um momento de conflito, Deus falou pra mim que eu precisava perdoar o meu pai. Eu tive uma visão de quando eu era criança, eu tentava brincar e meu pai não deixava. Eu tinha um homem que não deixava eu brincar. E eu chorava muito quando eu via aquele homem, porque aquele homem era o meu pai. Eu até me emociono em contar essa história. E eu chorava. E aí Deus falava pra mim: quem é este homem? Quem é este homem? Ele queria que eu falava quem era este homem. E eu não queria falar, porque eu não queria reconhecer que este homem era o meu pai. E aí ele falava, você precisa falar quem é este homem, você precisa liberar este homem. E eu falei, é o meu pai que eu estou vendo. Aí ele falou, então libera o perdão pro seu pai. E eu liberei o perdão pro meu pai. E depois que eu liberei o perdão pro meu pai, se tornou muito mais leve. E hoje eu faço por mim e não pelas pessoas. E aí os meus resultados, eles dobraram. Porque aí, quando eu erro, eu entendo que eu errei porque eu estou aprendendo. E não que eu errei porque eu sou burro, porque eu sou imprestável, ou porque eu não vou ser nada na vida, ou porque eu sou um erro. Entendeu? Eu errei porque a gente erra. E pra gente acertar melhor, a gente precisa errar muitas das vezes, né? E então aí a chave mudou, né? Então, esses conflitos, ele muitas das vezes, né? Ele faz parte. E as pessoas que estão próximas da gente é o que causa isso, né? Principalmente, às vezes, o nosso parentesco. Então, hoje não tenho tanto convívio com meus parentes. Eu tenho relacionamento muito vazio. Porque hoje muitas pessoas me rotulam como o rico da família, o metido da família. Mas não, eu continuo sendo o mesmo Rafael. Mas por que eu vou sentar à mesa dessas pessoas para ficar ouvindo isso? Então eu prefiro não ouvir. Eu poupo o meu ouvido para que eu não dê ouvidos e eu pare de fazer o que eu estou fazendo por causa de algumas palavras. Então por isso eu prefiro me ausentar. Ó, Felipe Tito,
O Rafael deu um show aqui. A resposta do Felipe Tito no dia foi assim, que essas pessoas, elas estavam querendo me proteger. E eu não acredito nisso. Não. Quem protege aconselha e chama a atenção, mas não É uma âncora de te difama puxar. e não te leva pra baixo. Pra baixo. Você entendeu? Falar assim, não vai dar certo, você é burra, você sempre foi assim, Mas gênio pode ruim. ser como seja um empurrão se você tiver essa mesma mentalidade que na minha época de querer provar. Aí sim, agora não se tornar vítima e sim o protagonista. Porque muitas das pessoas escutam, recebem pedras e aí em vez de elas quererem ser protagonista, porque é difícil, elas acabam se tornando vítima. Entende? Então aí você tem que fazer o quê? Você não pode ser vítima, você tem que buscar ser o protagonista da sua história. Então aí você pode sim usar essas pedras para fazer o seu próprio degrau, para você ir para frente, mas você tem que ter muito essa sabedoria, né? Você não precisa conviver, você não precisa, né? Eu também penso como o Rafa, empreendedores, assim, precisa estar com um bom network, cuidado com as mentorias que vocês fazem, né? Tem pessoas que... Muito charlatão. Muito charlatão, estão vendendo coisa que nem eles acreditam, Pois é. né? Então, assim, um podcast como esse, envia para alguém, se inscreva, envia para alguém. O Rafa veio aqui verdadeiro, ó. Ele tá sendo verdadeiro. Ele foi no talk show verdadeiro, ele tá aqui falando, ó, eu vivenciei isso, eu errei, eu assumo, as pessoas erraram comigo também, eu não fiquei no vitimismo, me reinventei, peguei minha família e tô aqui. Então, acho que isso que é importante, sabe, Rafa? A gente não pode vender um produto pronto para todo mundo. Talvez as minhas feridas, elas não caibam na do Felipe Tito, da Natália, de quem quer que seja aí. As pessoas que vendem curso, dono da Tiribins, pode ser quem for. Não cabe. Sim. Às vezes a minha história eu preciso de uma cura, de perdoar aquele que falou para mim assim, não vai dar certo. Só que ele falou num tom que foi mais profundo. Sim. Outras pessoas também falaram para mim já, não vai dar certo. Sim. Quem é você? Quantas vezes eu já ouvi quem é você? E hoje é o que eu mais utilizo pro meu bem. Quem sou eu? Sim. Mas muitas das vezes é que hoje eu falo, né? É mais sobre as pessoas do que sobre nós. As pessoas, elas entregam aquilo que ela tá cheia ou aquilo que ela recebeu, né? E é isso que hoje eu uso muito dentro do meu negócio, né? Isso eu acho que todos os empresários deviam de usar isso também como ferramenta. Todo colaborador, ele precisa ser entendido do porquê que ele é daquele jeito. Muitas das vezes ele não é daquele jeito porque ele quer. Muitas das vezes ele é daquele jeito porque ele teve uns traumas e ele viveu igual o Rafael viveu. Só que o Rafael não teve ninguém para acreditar nele naquela época e falar para ele o que ele tinha que fazer. E é hoje o que eu faço. Hoje os meus colaboradores, uma boa parte, entra na minha barbearia desenganado. Às vezes as pessoas falam assim, cara, você é louco contratar uma pessoa dessa. Fala, cara, tá tudo bem. Eles não é assim porque eles querem. Algo fez eles se tornarem essa pessoa. E eu procuro entender. E aí eu procuro pegar aquele diamante bruto, lapidar ele e transformar ele num diamante valioso. E aí vem a gratidão. Porque você dá uma oportunidade e você transforma a vida dessa pessoa. E aí automaticamente você tem o retorno em dobro. Porque Deus ele te recompensa por você acreditar nas pessoas e transformar a vida dessas pessoas. E eu falo que hoje eu quero ser aquilo que não foram para mim. Eu não tive ninguém que fizesse isso para mim. Então hoje eu quero ser esse instrumento na vida dos meus colaboradores e fazer isso por eles. Esses dias atrás eu conversando com o barbeiro, ele falou para mim assim, por que você ainda acredita em mim? Por que você ainda perde o tempo em conversar comigo? Eu falei assim, porque um dia ninguém perdeu um tempo e um dia ninguém acreditou em mim. Então eu não quero fazer como fizeram comigo. Então eu quero acreditar em você e eu quero investir o meu tempo em você. Não é perder tempo, é investir o meu tempo em você. E hoje ele dá frutos, hoje ele dá resultado. Hoje ele é um sócio de uma barbearia minha. Entende? Então assim, você não sabe o porquê que a pessoa ela é desse jeito. Muitas das vezes as pessoas ela é desse jeito porque ela tem um trauma, ela tem uma bagagem que ela trouxe por trás daquilo ali, familiar, muito, né? Então a gente precisa entender. E o empresário é isso, é você entender o seu colaborador e acreditar nele, né? E hoje eu uso uma frase muito forte no meu dia a dia. Eu prefiro errar em acreditar em pessoas do que errar em não acreditar em pessoas. Uau! Gente, que maravilha! Rafa, você pode vir de novo? Vamos ver.
Vamos marcar o segundo podcast. Deu o nosso tempo. Rafa, eu queria, assim, agradecer imensamente a sua participação, muito valiosa. Eu tô aqui tocada com as suas palavras, porque são palavras verdadeiras e que encorajam. São palavras que penetram, não são palavras que são jogadas ao vento. São palavras que você realmente vivenciou, né? E que você está crescendo, que você está aí alavancando. A Estúdio R é divulgada para a cidade toda, Sim. em região, né? Todo mundo fala, vou lá na Estúdio R, é um momento de spa, é um momento de beleza, é um momento de estar lá relaxado, né? Então tem lá uma cervejinha, tem lá uma ou batatinha, não, uma batatinha. Nós temos uma geladeira de cerveja, temos umas batatinhas, um Olha, amendoim, olha lá. temos uma máquina de multibebidas ali, café, Legal. né, cappuccino, então tem a gente oferece, na verdade, ali um momento de relaxamento mesmo, ele desligar da rotina dele, né? Durante o procedimento ali de cabelo, barba, um assunto agradável, um assunto gostoso, um ambiente 100% climatizado, né? Legal. Então é uma coisa que eu bato muito na tecla. Os meus clientes não podem passar calor, nós estamos numa cidade muito quente. Então assim, lá o ar fica trincando, eu tenho 100% climatizado. A gente pega muito no pé de higienização, o ambiente sempre higienizado. A gente utiliza produtos profissionais, né? Não são produtos de cosméticos que a gente compra hoje em perfumaria, nada contra, mas é questão de qualidade, né? Então lá você vai ter produtos profissionais, produtos desenvolvidos para barbeiros mesmo, né? E um outro detalhe, pomada, óleo, balme, né? Temos pós-barba. E uma das coisas que a gente bate muito na tecla, né? Nós gostamos muito de investir no nosso cliente. E o investir no cliente é ter ferramentas de última geração e a gente esteriliza todas as nossas ferramentas, né? Infelizmente tem pessoas que acabam não tendo este cuidado de esterilização de um cliente ou outro ali. É um exemplo, teve cliente, a gente sentiu ali um certo inflamação, uma irritação, aquele material, ele vai para uma parte de esterilização. Eles vão usar um outro material no próximo cliente, né? Para não ter esse problema de contaminar o outro cliente. Então a gente é muito rigoroso com essa qualidade. Né? Isso, a gente é muito rigoroso. Até por ser referência, nós recebemos prefeitura, vigilância, a gente recebe constantemente esses serviços dentro da barbearia nos fiscalizando, né? Infelizmente, a gente é muito cobrado também pelas fiscalizações locais, né? Diferente, às vezes, de barbearias de bairro, barbearias menores, que não tem nem alvará de funcionamento. Então, por a gente ter um alvará, por a gente ser uma pessoa de evidência, nós somos cobrados diariamente também pela vigilância sanitária local. Então, a gente tem que estar muito detalhado ali, com muito cuidado, porque a gente pode receber uma notificação ou até mesmo ser lacrado, né? Sim, claro. Bom, pessoal, para quem não conhece, vocês estão localizados aonde, Rafa? 3 unidades em Marília, a unidade principal na Avenida Presidente Roosevelt, ao lado do restaurante Cupim, né? A segunda unidade na Rua Amazonas, esquina com a Rio Claro, bem próximo ali da Santa Casa, e a terceira unidade na Esmeralda, no espaço da TAC Mall, do lado ali da padaria Hashimiz. O pessoal conhece mais a Hashimiz do que a TAC Mall. Então ali na TAC Mall, onde tem quadras de beach tênis, quadras de tênis, nós temos ali restaurante, lanchonete, restaurante japonês, e dentro desse mall, dentro desse shopping ali, nós temos a Estúdio R Barbearia também. Estacionamento particular ali, tem bastante vaga. Então a gente está localizado aí em 3 cantos na cidade. Que legal. Ô Rafa, se fosse para você falar alguma coisa pro Rafa de 5 anos, o que você falaria? Uma palavrinha só para ele. O que eu falaria pro Rafa de 5 anos é aquilo que eu sempre gostaria que alguém falasse um dia para mim. Persista, continue, que vai dar certo. Muito obrigado, Rafa. Deus continue abençoando você, seu segmento, a sua família. Fiquei muito honrada de você estar aqui, viu? E que você volte para contar novidades. A gente coloca fotos do seu estabelecimento. E pessoal que não está seguindo eles, né? É Rafa. O meu é Rafael Estúdio R e a da barbearia é SR Barbearia. Ok. Obrigada, Rafa. Boa agradeço. Noite, viu? Igualmente. Foi um prazer. Prazer é todo meu e espero que vocês tenham gostado. Foi do fundo do meu coração. Vocês viram que eu até emocionei. Homem chora. Homem tá? também chora. Não tem vergonha de chorar. Homem chora. E eu me emociono com a minha história porque
eu uso ela para poder transformar outras vidas, assim como a minha foi transformada. Então, Que legal. a gente não pode ter vergonha de chorar, não. De externalizar os sentimentos, né, Com Rafa? certeza. Um beijo, pessoal. Boa noite. Obrigada, diretor. Heartbeat in the air, music everywhere. Voices of the night call Taylor Swift, shining star. Ooh, we drift away. In the night we stay. Sparkling stars will guide us. Ooh, we find our way. In this night we'll play. Lost but we are fearless.